Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar, vamos dar continuidade, né, à nossa meditação em Gênesis, capítulo 12. Mas antes a gente vai ouvir um breve relato sobre Dona Ana, né, como ela era antes de conhecer Jesus e agora o que mudou depois que ela conheceu Jesus. E aí, Dona Ana, a palavra é da senhora. Boa noite a todas. Eu me chamo Ana Maria e a minha vida foi uma vida, uma infância que complicou com a separação de meus pais. Então, eu tinha 7 irmãos, eu a mais velha, então resolvi, minha mãe, vendo minha mãe triste, eu, como sendo a mais velha, resolvi tomar a frente, né? Ajudar. E aí, tinha um desejo no meu coração de que iria continuar estudando e me formar, porque naquela época, os pais separados, filhos de pais separados, tinha assim uma discriminação muito grande, porque Preconceito. ou dava assim para bandido, ou quando não casava, prostituta. Era isso que meu pai sempre falava. Ele, mesmo separado, ele estava sempre cobrando isso da gente e dizendo: eu não quero ter filho envolvido com nada errado e nem tampouco filhas dentro de casa com filhos pequenos. E aí aquilo ficou na minha mente, né? Então eu me dediquei a trabalhar. Estudava durante o dia e trabalhava à noite, numa empresa que, não sei se vocês conheceram, Tele Bahia, foi o meu primeiro emprego. Então, trabalhava à noite lá e durante o dia eu estudava, depois estagiei, ensinei um período, depois precisava ganhar mais dinheiro. E aí resolvi fazer concurso e tentar um emprego no polo petroquímico, porque na época era o polo que pagava bem. Então, eu fui trabalhar no polo petroquímico. Daí, então, depois, conheci meu marido, tive 4 filhos, tenho 3 moças, 3 mulheres e um rapaz. E ele, na última barriga, ele resolveu me deixar. Conheceu uma pessoa, começou a me trair e aos poucos foi saindo de casa, foi embora. E eu fiquei com os filhos pequenos e tinha que trabalhar para sustentar meus filhos, né? Fui trabalhar e criar meus filhos. Trabalhava, pegava a empresa, tinha ônibus que me pegava na porta, eu saía às 5h40 da manhã e só retornava às 18 horas. Isso aí foi um bom período da minha vida. E nesse período, eu era católica doente, católica praticante, aquela que vai para a igreja todo domingo, e aí passei também a me envolver com o catolicismo bastante, profundamente. Fui catequista, ia para a missa aos domingos, saía direto da missa para ir para uma escola do bairro para dar aula de catequese. E depois disso aí, então, veio a minha separação. É porque eu não estou sequenciando cronologicamente. Veio a minha separação, eu fiquei sozinha com os filhos e me envolvi com imagens, adotei a imagem, né? Tentando ter mais força assim, com imagens, porque no catolicismo não fala muito de Jesus, não falava muito de Jesus, era direto a Deus. Eu aprendi assim. Então, para chegar a Jesus, eu não tinha intimidade com Jesus, eu tinha, assim, com os santos e com Deus.
Mas, e isso, eu sempre, quando passava assim por alguns lugares, eu via escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. E sempre que eu via isso nos muros, aquilo foi ficando dentro de mim, e eu comecei a me questionar: que verdade será essa? E diante disso, eu mesmo na Igreja Católica, eu tive uma crise de síndrome do pânico. Eu não sabia que era síndrome de pânico. Então, na hora da consagração lá do Santíssimo, eu comecei a passar mal. E dali fui levada para o hospital. E lá no hospital, como já era a terceira vez que eu tinha tido uma crise, as outras vezes foi durante a noite, período de meia-noite, 1 hora da manhã. Eu morava no segundo andar e eu não tinha coragem de chegar na janela porque eu ouvi uma voz mandando eu pular, mandando eu me jogar. Então, eu não chegava na janela. Então, dessa última crise minha na missa, eu fiquei assim, com a mente assim, relembrando: e conhecereis a verdade vos libertará. E eu comecei a buscar na TV. Teve um dia que eu, sem conseguir dormir, mudando de canal, caiu na Igreja Universal. E eu nem conhecia muito a Igreja Universal. E era o bispo Guaraci que estava fazendo a pregação. Então, o bispo Guaraci falou, falou tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando, o que estava acontecendo na minha vida. Eu estava sem conseguir dormir, andando dentro de casa, meus filhos dormindo e eu acordada a noite toda. E eu disse: meu Deus, esse homem está falando comigo. Como é que ele está adivinhando isso tudo aí? Eu vou lá nessa igreja. Aí, no outro dia, eu não consegui ir na igreja. Tentei umas 3 vezes sem conseguir ir. E num determinado dia eu fui, quando chegou na escadaria ali da Igreja Universal do Iguatemi, eu fiquei no degrau sem forças para subir. Aí uma obreira que estava na porta observou. No que ela observou que eu não estava conseguindo subir, ela veio correndo e me ungiu e pegou na minha mão e me levou para lá, para dentro do salão. E eu assisti o culto. Eu assisti o culto, gostei muito do culto. E aí eu disse: eu vou voltar mais vezes. Não ia na do bairro, porque na do bairro eu tinha vergonha de ir, porque os vizinhos podiam me ver e mesmo eu não estava me sentindo confortável para ir na do bairro. Eu preferia ir para o Iguatemi, porque a minha caminhada foi toda na do Iguatemi. Eu me batizei na do Iguatemi, fui acompanhada pelo bispo Gutenberg muito tempo, estudo lá no Iguatemi. Só que eu resisti muito a me batizar, porque eu dizia: mas eu já fui batizada na Igreja Católica. Mesmo assim, eles me explicando e eu resisti. Mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar e eu aceitei me batizar. Depois que eu me batizei, eu continuei indo, ia do segunda, ia domingo, sábado. Só tinha resistência aí no dia de quinta-feira. Quando eu chegava no dia de quinta-feira que eu ia, meu pé ficava balançando, me dando a vontade de sair no meio do culto, de ir embora, não queria ficar. Mas ainda aqui mesmo aconteceu isso comigo e eu falei com o pastor João, aí o pastor João orou e foi que eu comecei a participar dos cultos da terapia. Então, eu me batizei e aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Hoje, eu reconheço, sim, que por mais que eu não tivesse intimidade com Jesus, ele sempre cuidou de mim. Sempre, sempre esteve do meu lado, sempre me cuidou, sempre me orientou. Para ter uma ideia, eu mesmo separada, nova na empresa, estava querendo comprar uma casa para mim. Aí fui ver um apartamento no Inocop, lá em Brotas. Quando chegou lá em Brotas,
escolhi o apartamento, o gerente mandou que eu fosse olhar o apartamento, escolhesse o apartamento e voltasse lá para falar com ele que o apartamento ia ficar fechado até eu completar 6 meses de carteira para assinar o contrato de compra. Então, isso mesmo foi feito, eu comprei o meu apartamento e aí fui morar com meus filhos, viver com meus filhos. E meus filhos também fizeram primeiro a Eucaristia na Igreja Católica, tudo como manda o figurino. Depois foi que eu vi que nada disso servia, e hoje eu explico a eles o porquê, e eles agora entenderam o porquê. E quanto a batismo com o Espírito Santo, eu sinto que eu ainda preciso de algo, tem algo ainda em mim que preciso mudar, sim, ter um selo, ser selada com o Espírito Santo. Eu estou fazendo as campanhas para justamente Deus, Jesus, me selar com o Espírito Santo dele. Porque quando para se ver o Espírito Santo, a gente precisa ver os frutos do Espírito Santo. Eu gosto sim de participar da evangelização, de ir, mas sempre acontecia algo que me impedia de ir. Sempre acontecia. E isso veio me enfraquecendo de tal forma que eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus que ele acendesse dentro de mim o desejo de ganhar almas, o desejo de levar a palavra dele para as pessoas, que ele me capacite, que ele me ensine, porque eu preciso aprender, eu não sei nada. Estou aqui com vocês, participando desse estudo para aprender. Então, a minha vida é essa. Eu tenho uma filha que ela é também batizada na Igreja Universal, e tenho outra também que era carnavalesca, de dormir. Quando começava o carnaval, ela ia a semana toda. Mas, graças a Deus, hoje ela é uma outra mulher, casou também com um pastor da Igreja Batista e está fazendo a obra deles, trabalhando para Jesus. E cada dia que passa eu vejo a transformação e a mudança delas duas. Meu filho ainda não, ele se batizou, mas com a pandemia se afastou. E eu tenho uma caçula que só vai dia de segunda, mas o Espírito Santo vai trabalhar, eu creio e tenho certeza disso. Então, o que me incomoda ainda é que eu preciso ver todos eles convertidos na mão do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que para isso eu tenho que ser exemplo. E eu estou buscando isso, para ser exemplo, para que eles vejam em mim Jesus Cristo e desejem servir também a esse Jesus maravilhoso, que sempre cuidou de mim e eu, ignorante, não entendia. Esse é o meu testemunho. Muito legal aí, dona Ana. A senhora falou um monte de coisa, eu não conhecia a senhora, viu? E dá para perceber que a senhora é, sim, uma mulher de muita fé. E uma mulher humilde, porque eu acho muito bonito da parte da senhora a senhora chegar e dizer, olha, eu desejo o Espírito Santo e eu ainda não tenho, porque eu não tenho fruto. Então, não é todo mundo que tem a coragem de reconhecer isso, né? E, sem sombra de dúvidas, só pela sua sinceridade, pode ter certeza que a senhora vai ser abençoada, a senhora vai recebê-lo. Pelo que a senhora fala aí, né? Eu vou fazer um breve comentário.
Talvez o que falte para a senhora receber de uma vez só, por todas, seja um pouquinho de se desligar dos meninos, dos filhos, porque a preocupação demasiada com eles acaba tomando o lugar que seria do Espírito Santo. Então, a senhora já conquistou 2 filhas para Jesus, e 2 estão no meio do caminho, que eu já conheço um pouquinho deles, 2 estão no meio do caminho, e a senhora vai conseguir ganhar os quatro para Jesus. Pode ficar tranquila, pode descansar, deixa que Deus vai fazer a obra. Eu, sendo a senhora, a primeira coisa que eu buscaria é, de fato, e somente o Espírito Santo. Não fica preocupada com eles, não. Não fica preocupada em ser exemplo para eles. Naturalmente, isso vai acontecer. A senhora está no caminho certo. Então, essa coisinha que falta, que a senhora reconheceu aí, eu sinto que falta alguma coisa, está sendo ocupado pela preocupação com os filhos, né? E é até compreensível, porque a senhora ficou sem marido e a senhora teve que cuidar das crianças sozinhas num período que realmente não era fácil. A senhora já é filha de pais separados, o preconceito realmente era grande. Depois a senhora acabou vivenciando a mesma história, né? Então, mostra aí que, de certa forma, tinha uma maldição hereditária e que a senhora está quebrando isso na sua família, porque pode perceber aí que seus filhos, né, as próximas gerações que veio da senhora, já estão tendo um casamento abençoado, né? Então, essa maldição está sendo quebrada graças à sua fé. Então, fica tranquila que a senhora vai conquistar tudo isso que a senhora quer, que é o Espírito Santo. E a senhora falando aí que ia lá na catedral para não se expor no bairro, né, porque ficava com vergonha, não sei o quê, me lembrou minha mãe. Manhã, quando começou a ir na igreja, foi assim também. Ela não vinha no bairro, não. Saía daqui do Encontro das Águas, se picava lá para a catedral, para não conhecer ninguém, para ninguém saber que ela estava indo. Quando menos espera, as vizinhas tudo lá. Chegar e se encontrava, você aqui, aquele negócio. Aquela época era um preconceito, né? A gente está falando de coisa de 23, 25 anos atrás. Então era um preconceito, hoje já é algo bem mais tranquilo. E outra dica que eu poderia dar para a senhora, olha, coloca a tua força em ganhar as almas dos outros. Deixa teus filhos que o Espírito Santo vai tomar conta. Agora, as almas dos outros, bota essa força. Porque quando a gente tem essa preocupação de ganhar as almas, Deus tem que nos capacitar para fazer isso, porque quem ganha a alma é selado. Quem ganha a alma é selado. Então, a senhora vai obrigar Deus a selar a senhora. Entendeu? Então, eu acredito que seja só isso aí. Ó. Deixa um pouquinho a família de lado e vamos olhar logo um pouco mais para as famílias dos outros que estão sofrendo e, com certeza, Deus quer usar a senhora para isso, porque a senhora já tem uma bagagem muito boa de experiência com Deus e a senhora tem o que passar para essas pessoas. A senhora já conhece o Deus verdadeiro e, diga-se passagem, foi uma caminhada solitária e, assim sendo, a senhora conseguiu vencer, entendeu? Muito bonito aí o testemunho da senhora. Então é isso aí, pessoal. Fica aí as palavras de Dona Ana. Que Deus abençoe a senhora cada vez mais, viu, Dona Ana? Amém. E vamos aí, pessoal, retornar aí ao nosso texto, tá? Gênesis capítulo 12, a partir do verso 9, tá certo? E aí, pessoal, eu quero fazer algumas considerações com vocês. A gente viu na última vez que Abraão está tendo experiências com Deus de forma sobrenatural. Isso está fazendo com que ele venha desenvolver a fé dele. Possivelmente, Abraão era um homem idólatra, mas Deus o chamou do meio da idolatria para fazer dele um homem diferente, que na verdade seria o pai da fé, pai de todas nós hoje. E beleza, ele atende esse chamado de Deus e ele realmente sai de Ur dos Caldeus, por uma situação que Deus cria. De Harã, ele sai mais uma vez e vai em direção à terra de Canaã. Quando ele chega em Canaã, Deus aparece para ele e fala: olha, essa terra eu vou dar para a sua geração, eu vou dar para você e para a sua geração.
E quando ele toma, né, posse dessa promessa, e ele vai ver que tudo vai acontecer em virtude dessa promessa, né? Então, a gente vai ver ele amadurecendo na fé. Abraão já é um homem perfeito na fé? Não, a gente vai perceber isso muito fácil com o que a gente vai meditar agora. Mas, sem sombra de dúvidas, ele está no caminho. Ele não ficou para trás, ele não retrocedeu, tá? Ainda que aos trancos e barrancos, errando e sem muita sabedoria, até chegar, né, na maturidade espiritual dele, ele vai tendo as suas experiências com Deus, ok? Então, vamos lá. Quando chega no versículo 9, a gente vai ter o seguinte, que depois que ele levanta o altar, lá na cidade de Betel, entre a cidade de Betel e Ai, né, no meio do caminho ali, entre as duas, diga-se passagem, Betel seria uma cidade santa e Ai, uma cidade do pecado, ele está ali no meio do caminho. Aí ele chega e diz o texto, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe, em determinadas traduções, ou indo sempre para o sul, como pode estar aí na sua Bíblia. Seja como for, eu vou mostrar para vocês o que é o sul da região onde ele estava. Deixa eu pegar aqui agora. Se vocês, deixa eu abrir aqui, se vocês não enxergarem, vocês me falam. Tá dando aí para todo mundo ver? Não, tá na Respondam. pasta. Não? Tá na parte da pasta. E agora? Mesmo jeito. Eu tenho que abrir tudo de novo. Ok. Tá dando para ver aí? Continua na pasta. Agora tem uma imagem aqui. Pronto. Não é essa que eu quero, não. Dá para ver? Dá. Pronto, beleza. Então, pessoal, isso aí é o sul da cidade de onde ele estava, né? Entre Betel e Ai, daquela região que ele estava. E é o deserto de Negueb. E vocês vão observar, né, que é uma terra muito rica, muito linda, muito próspera, muito abençoada, né? É uma terra que dá gosto de viver, é ou não é? O que vocês acham? A opinião aí de vocês. Fala aí, pessoal, abre o áudio. Não, só tem terra. Dá para ver essa imagem? Sim. Vocês não acham que isso aí é um lugar lindo de se viver? Lindo é, mas não de se viver. Olha, tem Morrer até de uma aguinha, sede. pessoal. Olha para aí, ó, um oásisinho perdido no meio do rochedo. Não é um lugar lindo de se viver? Imagine o sol aí. É um lugar lindo para Lília viver. É, que gosta de Então, aventura. eu iria para lá sem sombra de dúvidas. Então, pessoal, a gente vai ver aqui no mapa Israel, tá dando para ver aí, né? Israel é esse pedacinho aqui que parece, sei lá, uma lança, uma pontinha aqui e o cabo aqui. E vocês vão ver que está marcado de laranja praticamente metade do que seria Israel. Concorda comigo? Dá para ver aí? Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Dá para ver? Então, Israel é essa região aqui toda, e metade que está pintada aqui de laranjinha, isso é o deserto de Negueb. Tá dando para todo mundo ver? Vocês têm que me responder, gente, senão eu fico perdida aqui. Tá, eu estou respondendo de hoje, mas você não ouve. Tá dando. Deve ser porque a áudio está fechada, Adriana. Eu não vejo vocês, não, pô. Aí, o que acontece? Metade de Israel, meu irmão, é deserto. E eu quero saber o seguinte. Se Abrão ainda, né? Se Abrão estava lá
entre Betel e Ai. E antes disso, ele estava em outra terra também, que eram terras interessantes. Estava passando por perto do Rio Jordão, tinha uma aguinha por lá, dava para ele manter lá o gado dele, né? As pastagens, dava para ele desenvolver lá. Por favor, alguém sabe me dizer que raio que ele foi fazer lá no deserto do Negueb? Acredito fugindo dos inimigos. Que inimigo aqui não fala que ele tem inimigo nenhum. Ele acabou de receber a promessa de Deus que toda essa terra vai ser dele. Ainda não tem inimigo nenhum. Mais alguém? Eu posso falar? Pode. Eu acho que ele estava um pouco inseguro ainda. Ele não estava crendo totalmente naquela promessa. Dentro dele tinha alguma insegurança. Quando ele vai para o Egito, eu até acredito nisso aí, mas quando ele está no Negev, não entendo, ele está numa terra legal e ele vai para uma terra ruim. Eu, sinceramente, não tenho uma resposta para isso, tá? E eu fico realmente inconformada de não conseguir entender o que deu na cabeça de Abrão para ele sair de uma terra bacana e parar nesse deserto dos infernos. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem um Posso outro falar? mapa. No Pode início, falar. no início eu pensava que ele estava procurando até aí, né? Mas a partir do momento que Deus disse que era aquela terra que Deus iria dar a ele, a partir daí eu não entendi porque ele foi para lugar nenhum. Pois é, pois Tá é. entendendo? Porque eu penso assim, se Deus chegar a você e dizer, olha, Lília, você tem que morar em Feira de Santana. Então, quando você chega em Feira de Santana, o que é que você tem que fazer? Se instalar. E não ir para o Morro do Chapéu. Também Você tá penso entendendo? isso. Mas ele não fez isso. Ele chegou lá, Deus disse a ele, ó, eu vou lhe dar essa terra, e ele foi para outra. Agora, por quê? Eu não sei. Vocês estão vendo essa tela aí, que é um outro mapa? Uhum. Pronto. Aí aqui vocês vão ver, ó, o Mar Morto passando aqui. O Mar Morto é morto, né? Não vamos usar ele como referência. Não dá para realmente cultivar, plantar, nem nada. Você vê que ao redor dele, inclusive, é uma terrinha estéril, né? Aqui para o lado onde ele estava anteriormente, e aí vocês veem até pelo próprio mapa, que já seria uma terra mais agradável de se viver. Aí ele sai do meio disso aqui e vem para cá, né? O norte do Negev, centro e o sul, sendo que aqui a gente vai ter uma região de fato desértica. Bom, para os dias de hoje, isso tanto faz para Israel, porque Israel bota os kibbutz aí, cria um projeto de irrigação, ele planta e colhe a rodo. O Negev hoje realmente produz, tá certo? Não vou dizer que toda a extensão dele, mas hoje o Negev é produtivo. Contudo, na época de Abraão, era meio complicado tirar a água daí, entendeu? Enfim. Pode falar aí, Paloma. Ah, eu achava que a senhora não via a mão levantada, não. Eu já ia interromper para pedir, mas a senhora viu, né? Vi. Então, eu li que no deserto, quando eu ia falar até o que dona Adriana colocou aí, até se encaixa no que eu vou falar, que ela colocou aí na parte do bate-papo, e justamente era isso que eu ia dizer, que o deserto ele é considerado um local de santificação e dependência, e que antes mesmo de Deus ele nos dá aquilo que ele nos promete, ele sempre nos faz passar pelo deserto, como forma de dependermos única e exclusivamente dele, né? Então, eu acredito que talvez essa seja a explicação por trás disso que a gente não consegue explicar de maneira mais literal. Então, acho que seja a maneira espiritual mesmo. Bacana, gostei aí do que você falou, Paloma. E é por aí, beleza. Ele vai para o deserto e a gente sabe que é no deserto onde temos as nossas experiências mais incríveis com Deus. É quando a gente está só, a gente e Deus. E aí acontece que vem a fome, é o que a gente vai ver no próximo versículo. Vamos avaliar quais foram as atitudes de Abrão. Cadê? Aqui, versículo 10. Havia fome naquela terra, enfim, era um deserto.
Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E aí, pessoal, é onde vem aquela história. Bom, Deus já tinha falado com ele que aquela terra toda ia ser dele. Deus já tinha dito que era para ele ir para a terra que ele mostraria. Já deu a dica que a terra é Canaã. Ele agora está indo para outro reino, para uma terra de gente estranha, de deuses pagãos. Que raio Abrão foi fazer lá no Egito? E se a gente começar a pensar um pouquinho, a gente vai começar a perceber que nesse momento ele não tem uma fé madura, porque ele não confiou que Deus fosse capaz de supri-lo nas necessidades, sempre no deserto que chega para a gente, espiritualizando a coisa, né? Os desertos que chegam para a gente. É nessas horas que a gente tem que tomar a decisão. Ou confia na promessa de Deus, ou a gente toma as nossas próprias atitudes. E aqui o que a gente vai perceber é que Abraão não está confiando na promessa de Deus. Desmerece ele ser o pai da fé de forma alguma, porque a Bíblia ela não esconde nem os erros nem os acertos de nenhum dos grandes homens de Deus, tá certo? Eu acho que ela é até muito clara, como todo mundo já sabe, para servir de exemplo para a gente e mostrar que até Abraão, quando esteve no deserto dele, ele teve dúvidas e tomou atitudes equivocadas. E o pior, velho, é que por aí vem decisões cada vez mais complexas, cada vez mais delicadas, decisões que mostram o caráter humano dele ainda. Ainda não, que ele não vai perder esse caráter humano, né? Venhamos, convenhamos. Mas a espiritualidade ainda não está totalmente formada. Abraão apareceu, ou melhor dizendo, Deus apareceu para Abraão em um determinado momento da vida dele. Até aqui a gente já vai ter pelo menos duas formas, não, duas não, né? Duas aparições de Deus e uma que Deus fala com ele. Então, pelo menos ele já teve 3 experiências que são relatadas na Bíblia com Deus, pelo menos 3. Mas, com certeza, isso não era assim. Hoje e amanhã ele falou de novo e depois de amanhã ele falou de novo. Não. Essas experiências, elas tinham um período de tempo. Um período de tempo suficiente que, quando veio a dor, permitiu que Abraão tomasse as atitudes equivocadas, tomasse atitudes impensadas. O termo certo é mal pensadas, porque ele deve ter pensado no que ele fez, claro, mas mal pensadas, tá certo? Não teve a direção de Deus dentro disso. Aqui, se a gente for observar, teve até um pouquinho de rebeldia na história, ou ele não se atentou que nesse momento ele estava indo contra a direção que Deus tinha dado. Não sei. Uma coisa eu sei, a opressão faz até o sábio fazer coisas erradas. E nesse momento é o que ele está sentindo, uma opressão. Ele tem várias pessoas sob seu comando. A gente já viu que lá de Arã, já veio um monte de gente que foi acrescida, né, à tribo dele. A gente vai ver aqui nos próprios versos que ele já era um povo grande, ele já era um povo grande, já tinha muita gente com ele, já tinha os animais, até conta dos animais ele tinha que dar, né? Porque tem que dar alimento para o gado, tem que dar bebida para o gado, né? Tem que dar guarita para o gado. Ele tinha realmente que cuidar de tudo isso. Pesava sobre ele uma responsabilidade muito grande. E a gente que está aqui do lado de fora, fica até fácil a gente falar. Não, mas ele falou isso, ele fez isso de uma forma, né, que fez ele cair em pecado. Fica fácil a gente falar. Mas quando nós passamos pelos nossos desertos e nós não tínhamos a devida maturidade na fé, quantas vezes a gente não fez besteira? Quantas vezes nós nos aliamos a pessoas que não prestavam? Nos associamos em negócios que a gente sabia que não era de Deus, mas que naquele momento, no desespero, poxa, essa parece ser a melhor opção. Se vê, às vezes, um aperto financeiro, veja orar e esperar que Deus responda. Por quê? Porque você é dizimista fiel. Não. Toma lá a medida do revertério, se pica, vai no banco e pega o empréstimo. Né? E aí você acaba se embolando cada vez mais.
Então, são detalhes assim, briga com o marido e toma a decisão, não, vou me separar. Briga com o patrão, fala coisas que não deve e acaba sendo demitido ou criando um ambiente desconfortável dentro do trabalho. As coisas, as situações que podem nos acontecer são inúmeras e eu tenho certeza que todas nós aqui já vivemos coisas parecidas. Tenho certeza disso. Mas que com o passar do tempo, com os exemplos que nós fomos vendo da fé, o entendimento que foi crescendo dentro da gente, o entendimento espiritual das coisas de Deus, o próprio Espírito Santo vindo falar com a gente, o próprio Espírito Santo vindo habitar dentro da gente, a gente começa a fazer coisas diferentes e a gente até pensa, poxa, se eu soubesse disso tudo há 10 anos atrás, eu não teria tomado tal e tal decisão. Eu não teria feito isso, isso, isso. Mas faz parte da curva de crescimento. Normal. E isso aconteceu aqui também para Abrão, e é o que a gente vai continuar vendo aqui, tá bom? Versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Então, ele estava próximo ao Egito, ele ainda não havia entrado na terra do Egito. Além de ele estar com medo de passar fome, agora está batendo outro temor nele. Quando a gente não é guiado pelo Espírito Santo, o problema é difícil. Abraão não tinha o Espírito Santo, pessoal. Ele não tinha o Espírito Santo. Abraão, ele era guiado pela voz de Deus. Não tinha Espírito Santo. A gente que tem o Espírito Santo hoje é guerra ainda. A gente que tem um monte de hora de atenção, pastor falando com a gente, palavra de Deus em tudo que é canto, tem a própria Bíblia já formada. Às vezes é complicado a gente tomar atitudes acertadas, imagina para Abraão. Então, estamos aqui falando a verdade dele, mas não necessariamente condenando o nosso pai, tá certo? Então, quando se aproximava do Egito, bateu outro medão, né? Quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. No mínimo, essa mulher aqui tem 65 anos. Mulher linda, desejável. Imagina, Adriana com 64 não consegue nem longe disso passar. A bichinha está destruída, derrubada. Nem para ninguém. Mas, enfim, Sarai arrebentava, meu irmão, e arrebentava de tal jeito que o marido dela chegou, minha filha, olha, quando a gente entrar nessa cidade, não diga que eu sou seu marido, não, porque senão eu vou morrer por sua causa. Meio covardia. Aí você bota a sua esposa na fornalha ardente para você ficar sem se queimar. O medo que ele estava, né? Vai lá o que passou na cabeça dele. Mas aqui ele já tomou uma atitude errada, que foi sair de lá de Betel, onde ele já tinha erigido um altar. Tudo bem até que ele andasse pelo Neguebe, porque o Neguebe ainda era terra de Israel e até hoje é terra de Israel. Mas descer até o Egito nunca foi orientação de Deus. Aí ele vai descer para o Egito e agora ele vai tomar a segunda decisão equivocada. Vai falar com a esposa para mentir ou omitir, entenda como quiser. O certo é que vai ter consequências desse ato. Então, vamos lá. Bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Vamos imaginar que essa mulher não é uma mulher qualquer de fato. Ela é a principal mulher de um clã, de uma tribo, que é rica. Abraão não era pobre, não era miserável, ele tem uma boa condição, tá certo? Então, ele já era aqui abastado de tudo que ele precisava. Aliás, quando ele vai sair do Egito, inclusive, mais abastado ainda, né? Mas ele já tinha muita riqueza. Então, essa mulher, bom, não era aquela mulher que estava cheia de ruga, lascada, trabalhava, mas com certeza era uma mulher preservada.
tá certo? Ela ajudava em tudo, ajudou na criação do filho, né? Ajudava nas coisas, bom, nesse momento ela não tem filho, né? Mas ajudava nas coisas do acampamento, ajudava na construção, na manutenção das tendas, né? Mas com certeza devia ser uma mulher que tinha seus privilégios. Chega Abraão, ricão, né? A caravana dele com certeza devia ter o que apresentar, cheio de gado, pessoas, servos, né, do lado dele. E se impressionaria, sem sombra de dúvidas, o próprio rei do Egito, né? E aí o que acontece é que essa mulher realmente ia se tornar desejável. Além dela ser bonita, formosa, ainda seria herdeira, caso esse homem morresse, de uma certa riqueza. Então, realmente, ela se tornaria ainda mais desejável. Vamos lá. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junta dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E aí agora a consequência desse seu segundo ato mal pensado. Eu acho que esse daqui foi até impensado mesmo, tá? Segunda consequência, ou melhor, primeira consequência mais severa dos atos que ele tem tomado até aqui. Ele acaba perdendo sua mulher para Faraó. Aparentemente, nesse momento, não acontece nada entre Faraó e a esposa de Abrão. A gente vai ver mais na frente, em outro capítulo, que isso já não fica tão enfatizado. Tá certo? E aí, vamos lá. Quando ele vai, né, as pessoas, parece que os egípcios só pensam em sexo, né? Olha a mulher e já quer ficar com a mulher, né? Era um negócio meio estranho. Vê que é um povo realmente perturbado. É um povo perturbado, né? Não consegue concentrar os pensamentos, não. E interessante, eu não sei porquê, Abrão já devia ter esse entendimento, né? Ele talvez já tivesse chegado aos ouvidos dele como se comportavam os egípcios, para ele já entrar na terra com medo, né? Então ele já deveria saber. E aí o que acontece quando ele entra lá? Bom, nada mais óbvio, né? Acontece o que ele já temia. E aquilo que eu mais temia me sobreveio, né? Está escrito isso na Bíblia também. Então, Faraó, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Então, nesse versículo aqui, me corrijam aí se vocês tiverem entendimento diferente, mas esse tratou bem a Abraão me dá a entender que ele, Faraó, presenteou Abraão com esses itens todos pela esposa que Faraó conquistou. Olha, meu amigo, estou te pagando agora esse dote. Sua irmã é muito bonita, estou muito feliz de ter sua irmã aqui no meu harém, entendeu? Olha, toma isso aí para você. Enriqueceu, Abraão, enriqueceu, né? Mas ainda está fazendo, né? Tá sendo uma coisa que não está dentro, né, de uma ordem, dentro do bom senso. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Com certeza, assim que Sarai entrou no palácio, não foram automáticas as pragas. A gente viu até na novela que tem um lapso de tempo, né, em que ela vai sendo enturmada, né, no harém, dentro das coisas do palácio, né? E Abraão vai lá desenvolvendo, né, as suas atividades junto com seu povo, morando ali por perto do palácio e tal. E eu acredito que realmente deva ter tido esse lapso de tempo. Até que chega um momento que Deus começa a enviar pragas. E não me parece que são apenas, não foi apenas uma praga, porque aqui fala grandes pragas, então não foi qualquer coisa. Aí a gente vai ver as pragas, 10 pragas lá, né? Quando Deus envia essas pragas para libertar o povo
do Egito, e a gente viu o tamanho daquelas pragas, realmente não foram coisas pequenas, tá certo? O rio se transformar em sangue, as pragas de mosca, de piolho, de gafanhoto, com a morte derradeira do primogênito e tudo mais. Bom, se naquele tempo Deus fez tudo isso, imagina o que ele não fez com Faraó, porque estava mexendo com o pai de todas as nações. Então deve ter sido algo que realmente pesou para Faraó. E pesou de tal forma que o cara foi com medo de Abraão. Ele agora ficou com medo. E a gente vai ver isso. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Foi por causa de Abraão? Não, foi por causa de Sarai. A compaixão que o próprio Deus teve com Sarai, que aparentemente Abraão não teve com ela. Abraão teve receio da própria vida. Tanto que ele fala, fala que a minha irmã, para que eles conservem minha alma viva, para que eles conservem minha vida. Né? Ele estava preocupado com ele mesmo. A mulher já não ficou tão preocupada. Né? Mas aí Deus entra com providência por conta dela. Bacana, né? Deus sempre presente nas horas das aflições. E Deus sempre operando com justiça. A Sarai, ela era, em princípio, obrigada a obedecer a Abraão, né? Sociedade patriarcal, né? O chefe da família é quem manda, quem dá as diretrizes, e ela tinha que obedecer. Então, ela obedece, provavelmente a contragosto, né? Não sei quem aqui ia querer entrar lá no Palácio do Faraó, sendo que você já era casado, né? Enfim, então Deus vai e atende às necessidades dela. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. O Faraó falou para o exército dele: rapaz, arranca esse cara daqui e segue eles, para que não fique nenhuma unha desse povo aqui. Segue, bota, enxota eles para fora, porque as pragas foram realmente grandes, foram coisas aterradoras, é o que dá a entender. Caso contrário, Faraó não ia ficar impressionado dessa forma, né? Então, é bacana a gente observar esse cuidado de Deus, esse zelo de Deus, quando a gente está dentro da obediência, quando a gente está dentro da inocência, né? Tipo o que a gente ouviu na estante de Dona Ana, quando a gente está dentro de uma humildade. Não tem jeito, velho. Deus vai ter que obedecer, Deus está olhando tudo, Deus não está passando nada batido. Aparentemente, né, a história aqui é sobre Abrão, mas Deus intercede por conta de Sarai, que nem filho tinha, que era uma mulher, em princípio, desprezada, mas não por Deus, né? Bom, pessoal, é isso aí. É o que a gente tem para hoje. Agora quero ouvir vocês. O que vocês têm a acrescentar aí, falar mais? Adriana, que está doida para falar. Fala aí, Adriana, vá. Adriana e Maiana ali conversaram o tempo todo, confabularam. Fala, Milene, você levantou a mão primeiro. A Adriana ainda ficou lá batendo papo com a Adriana, com Maiana. Eu achei que a Adriana ia falar primeiro. Quando você fez a pergunta do que levou, né, Abraão sair de um lugar e ir para o outro, na minha cabeça eu vou explorar, né? Se Deus disse que aquela terra é dele, eu tenho que conhecer essa terra. Então eu imaginei que ele não poderia ficar fixo por muito tempo no local, ele tinha que seguir pela terra. O erro foi quando ele desviou para o Egito, que eu acredito que foi o medo da fome. Com aquelas pessoas todas sob a responsabilidade dele, ainda imaturo na fé, seguiu para o Egito. E aí, quando chegou no Egito, com certeza já conhecia a fama desse povo. O Egito já era poderoso, todo mundo conhecia o Egito, provavelmente fazia negócios, então era fácil ele saber sobre o Egito, então ele sabia qual era a fama.
Querendo ou não, ele foi covarde. Mas foi um covarde justificável, porque ele estava num lugar onde ele não ia ter proteção nenhuma, não ia ter ninguém que fizesse nada por ele, e todas aquelas pessoas que estavam sob a responsabilidade dele, inclusive a esposa, ele não ia poder fazer nada se ele tivesse morto, né? Querendo ou não, ele, tipo assim, vou ser um pouco covarde para tentar ver se lá na frente eu preservo alguma coisa. E o que mais me chama a atenção nessa passagem é como o medo, o que a gente pensa no medo, ele acontece. Quando a gente bota muita força, né, no que a gente teme, a nossa imaginação, vai acontecer o pior. É incrível que se a gente ficar alimentando aquilo, não é que vai acontecer. E foi justamente o que sempre me chamou a atenção nessa passagem de Abraão, como a gente tem que ter cuidado com a força que a gente coloca no medo. Quando a gente coloca a força na fé, o extraordinário acontece na nossa vida. Agora, quando a gente faz o poder da nossa imaginação, que a gente tem que estar se policiando, que é um dom de Deus que nós temos. A nossa imaginação ela é extraordinária, então a gente tem que ter muito cuidado com ela. Se a gente botar muita força, imaginar muitas coisas ruins, vai trazer coisas ruins. Se a gente exercitar na fé, vai trazer coisas positivas. E ele foi expulso, né? Ficou rico, ficou tudo, mas foi expulso de lá. E é humilhante, né? Tudo bem, saiu feliz, saiu, mas foi expulso, ninguém nem quis ver conta com ele. É uma passagem muito boa, eu gosto muito dessa parte de Abraão no Egito, nesse sentido de como ensina para a gente espiritualmente, né? Sem sombra de dúvidas. Só lembrando, ele não tinha o Espírito Santo, viu, pessoal? A gente hoje tem muito mais argumento para não cometer essas falhas que ele acabou cometendo. Só que o que acontece é que, infelizmente, a gente hoje acaba cometendo muitas dessas falhas, tá? E aí, aquela história, né? A gente revela, é o crescimento na fé. Né? Eu não sou a Lília de 21 anos atrás, tenho 21 anos de evangelho. Eu não sou a Lília de 21 anos atrás. Fiz muita bobagem mesmo, achando que estava fazendo a coisa certa nessa caminhada. Né? Mas hoje eu percebo que quantas oportunidades de realmente ver o extraordinário de Deus na minha vida. E eu quis ver o resultado das minhas ações na minha vida. Então, quando eu preferi seguir a minha orientação, acreditando que eu estava certa, inclusive, eu conversei com um PR e ele falou uma coisa assim, que como Abraão, né, ele não tinha uma grande frequência, né, de diálogo com Deus, apesar de que a gente está vendo que ele chega num canto, levanta o altar, chega no outro canto, levanta o altar. E diga-se passagem, esses altares são de pedra. A gente vai ver que ele vai voltar novamente lá entre Betel e Ai, e o altar vai estar lá. A marca de que algum adorador passou por lá vai estar lá, para lembrá-lo de que Deus tem um pacto com ele e que ele tem a promessa de Deus. E aí, nessa pegada entre a ausência da voz de Deus, né, a ausência da direção de Deus, você acaba tomando decisões que, por não ouvir a Deus, você acredita convictamente que é a decisão certa. Olha, essa decisão é de Deus. Mas não, a decisão é sua. Você não ouviu a Deus. Como não ouviu a Deus, foi o que bateu na sua cabeça? Não, então isso é de Deus. Então a gente toma decisões equivocadas ao longo da nossa vida e acredita ainda a Deus. Não, foi Deus que falou, Deus que me impulsionou para isso. Eu cheguei a ler um comentário, né? E foi por isso até que eu fui procurar esse PR, para ver se eu estava louca. Eu cheguei a ver um comentário que falava que Deus conduziu Abraão até o Egito, mas eu não vejo isso na palavra. Não é o que está escrito. O que a palavra fala é que Deus apareceu para ele e falou: vou dar a sua terra, essa terra à sua descendência. Ele edificou um altar lá, pronto, ele ficou lá quietinho, foi para outro canto, edificou outro altar e ficou lá quietinho. Depois vai para o Negev, tudo bem até aí, Milene falou, vamos explorar a terra, perfeito. Por que não voltou para Betel? Vou mostrar as imagens de Betel para vocês. Por que não voltou para Betel, poxa? Por que não chegou para os Carvalhais de Manre de novo? Por que não ficou lá perto do Jordão? Por que teve que entrar no Egito? O problema era escassez de água, perfeito, é compreensível. Mas, poxa, se Deus tinha dado essa terra para ele, que custava ele confiar que, de fato, Deus ia suprir as necessidades, fossem quais fossem.
Quantas vezes a gente duvida que Deus vai suprir nossas necessidades? Tem medo, às vezes, de tomar uma decisão, né? Tomar o pé da sua vida, tomar uma atitude, sair de um emprego que não está dando certo, sair de um relacionamento que não está dando certo, entendeu? Sair de problemas que você está vendo que você não precisa ficar lá nessa briga, nessa luta. Não, você tem medo de tomar essa atitude. Por quê? Ainda que você conheça Deus. Por quê? Porque não confia plenamente em Deus, sabe? Duvida que quando estiver lá no deserto, Deus vai entrar com providência. Mas, pombas, ele entra com providência. Entrou com providência no Egito. Como é que não vai entrar com providência, né, no deserto? Então, Abraão tinha que ter essa confiança. Mas vamos lá, o cara era idólatra, ele está começando os primeiros passos com Deus agora, né? Fala aí, Paloma. Eu talvez vou estar sendo até um pouco redundante, até porque acho que o capítulo leva um pouco a essa redundância, né? Mas o que eu achei, assim, muito, muito, muito interessante é o texto ressaltar a pergunta que Faraó faz para Abraão, como se quisesse dizer que era tão simples ele ter saído daquela situação e ele precisou ter que enfrentar tudo que ele enfrentou para ter de volta a esposa dele. Então, eu não acho que essa frase foi colocada tão somente para dizer assim, poxa, porque tem praga, porque tem isso, não. Era só para dizer assim que se ele já tivesse chegado, é igual como a gente falta fé mesmo na gente, né? Quando Deus manda a gente fazer determinada coisa, a gente não faz. Aí lá na frente acontece uma situação que a gente fala, poxa, se eu já tivesse feito tal coisa, já tinha resolvido. E eu acho que esse capítulo justamente está aí, essa frase, para mostrar que era para ser simples. Né? E como justamente a senhora falou, eu acredito que Deus realmente tira ele da situação, porque não é fácil para ele, alguém que estava no início da fé e não tinha hoje os exemplos que a gente tem, porque hoje a gente tem uma dificuldade, né, no casamento, por exemplo. A gente tem uma dificuldade no casamento. E aí a gente fala, meu Deus, como é possível resolver isso? Aí você liga aqui a televisão, tá lá, testemunho da fogueira santa. Meu marido era assim, assim, assado, e meu marido agora é ótimo, é isso e aquilo. Ou então não vou nem tão longe na televisão, às vezes ao nosso derredor, né? No nosso mesmo meio de convívio, temos testemunhos também que nos faz de fato acreditar que, né, não é possível sim. Então, realmente é muito interessante esse capítulo a nível da gente acreditar mesmo, ter fé. Perfeito. Adriana já está pronta? Você pulou eu 2 vezes na minha pergunta. Diga aí. Crente que eu vou falar, fala aí, Paloma. Muito obrigada. Olha, e sabe o que é engraçado? É que quando ela deixou eu falar, eu pensei que na hora que ela tivesse, tipo, brincando com a senhora, porque a senhora estava falando alguma coisa aí, e a senhora, na verdade, não queria falar. Mas eu achei estranho, eu levantei a mão e logo ela falou, fale Paloma, fiz, né? Eu vou abraçar a oportunidade, né? Abracei a oportunidade. É porque eu estou chegando na idade, eu esqueci. Fale aí, Adriana. Ok, colega? O que eu achei interessante aqui foi o seguinte, que isso, se a gente for analisar, é a nossa caminhada espiritual. Quando a gente começa, chega na igreja, que a gente está ouvindo a palavra, que a gente está ouvindo as orientações, né, que o pastor nos orienta, o obreiro orienta, a própria reunião, no momento da reunião, a gente, quando, acho que foi Dona Ana que falou aí no testemunho dela, eu disse aqui com Maiana, meu Deus, eu pensei a mesma coisa do pastor Humberto, de ser Tamara e foi lá fazer fofoca ao pastor da minha vida. Então, são coisas que o pastor está ali, usado pelo Espírito Santo, nos orientando, nos indicando o caminho, e muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. A consequência disso foi o que o faraó desejou a própria mulher dele. Né? Eu comentei aqui com Maiana, imagine se isso vira moda,
né? Você oferecer a esposa para dizer que é sua irmã. Imagina isso nos dias de hoje. A situação está difícil. Não, você estava de boa. Ninguém queria você, não. Tu é feia. Só seu Mário, que é guerreiro. Vá, continue. Não, eu não estou falando de mim, não. Estou falando dos outros. E aí a gente vê que Deus livrou Sara, não por causa de Abraão, mas sim por causa de Sara, né? Então, porque ele sabia que Sara não merecia passar por aquela situação, porque ela não buscou aquela situação. Ela só seguiu o sacerdote da casa, que era Abraão. Então, Deus fez com que ela tivesse aquele livramento. E de segundo, como é a palavra? De alguma coisa aí, a palavra fugiu. Ele teve esse auxílio. Oh, meu Deus, que palavra é essa que não sai? Auxílio, dote. Auxílio, alguma coisa assim, esse nome. Livramento. Ele também teve livramento, porque a esposa dele não ia nunca perdoar ele pelo fato do que aconteceu, né? Então, que a gente também não sabe se aconteceu ou não, né? Não sabemos. Entendeu? Rapaz, Então, Neide, você tá demais, viu, Neide? Vá. Vá, que senão vai começar o negócio a subir aqui. Vá, vá, vá. Pode ir. Vá com Deus, tchau. E aí, o que acontece? A gente vê o quê? A nossa caminhada, né? A busca para a gente estar firme na presença de Deus, tanto que a gente vê que ele deixa os altares, né? Que ele vai lá e faz aquilo que para ele é certo, né? Levantar o altar, uma adoração a Deus. Então, ele já está no processo da caminhada dele com Deus. E quando ele tem o estado daquele momento, não, é esse Deus que eu tenho que seguir de verdade, ele começa a caminhada dele corretamente. Mas a gente precisa passar por todos os processos para que, como a dona Ana falou aí, largar tudo para a gente ter o Espírito Santo. É a mesma coisa, ele não tinha o Espírito Santo, então ele era guiado por Deus. Deus falava, ele tinha esse privilégio, né, de Deus falar com ele. E hoje nós temos o Espírito Santo que fala conosco através dos nossos pastores, através da nossa vida, através dos nossos frutos. E foi isso que ficou para mim aqui. Fechou? Maiana quer falar alguma coisa? O cuidado que a gente tem que ter, porque assim, quando ele errou, ele induziu outras pessoas a errarem também, porque os outros foram punidos por algo que não tiveram nem a opção de escolher. E simplesmente veio o castigo para todo mundo. Ele não colheu assim, ele ficou de boa. Embora o que ele falou não fosse mentira, mas era uma meia-verdade. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes a gente se apega, não, eu não menti, eu omiti. Mas isso traz consequências, e traz consequências não só para nossas vidas, como também as vidas dos outros. Eu acho que quando Deus cobra, cobra dobrado, porque tem muitas coisas que poderiam ser evitado. Embora ele não pudesse voltar atrás, ele não aprendeu porque ele vai fazer de novo. Então, eu já não estou querendo pagar as minhas contas, ainda mais ter que pagar pelas contas dos outros, aí fica complicado. Beleza. Diga aí, Martiane. Aproveitar, né, que minha garganta tá um pouquinho melhor, mas eu acho que vai dar para vocês me entenderem. É o que eu quero falar. Me chamou a atenção a questão de o relacionamento, né, entre Deus e o homem. Eu consegui ver que Deus, ele compara muito, chega muito a essa proximidade do relacionamento do pai entre o filho, né? E eu vejo que, exemplo, quando uma criança ela está aprendendo a andar,
A gente não olha e diz assim, oh, que crueldade, o pai deixou a criança tombar, oh, que crueldade, se machucou, fez dodói, às vezes até sangra. Ah, não vou deixar andar, não. Não, tipo, a criança tem que passar por aquilo para ela aprender a andar. E foi exatamente o que Deus fez com Abraão, né? Ele não podia, não, tadinho de Abraão, se ele for lá vai acontecer isso e só. Ele podia muito bem falar, Abraão, um conselho, eu falei que eu vou te dar isso e isso, e só não vai não, porque se você for vai acontecer aquilo. Mas não, Deus, ele quis que Abraão passasse por isso para ele ter a experiência do que é, né? E futuramente ele passar essa experiência para o filho dele, né? E o filho dele passar para outra pessoa. Tipo, ele já ia ter uma bagagem, ele ia passar assim, ó. Quando Deus falar uma coisa para você, ó, creia, porque o que ele falar tá falado. Entendeu? Não vá pela sua cabeça, pode estar muito difícil, mas não meta os pés pelas mãos, não importa o tempo que passar, Deus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. E ali aquela experiência foi gerando nele, né? Foi gerando. E a gente até chegou a ver na novela, eu cheguei até a ver que Isaac ele passou pela mesma situação. E quando chegou lá no rei, o rei falou: seu pai, aconteceu isso e isso. Então, ou seja, eles já sabiam da história, eles já tinham experiência, né, para contar. Mas não sei, ele quis seguir o mesmo exemplo do pai, não, é minha irmã, e ponto final. Só que aí não deu regue, né? Não deu que preste. E outra coisa também que eu queria falar é sobre a submissão da mulher. A gente vê hoje esses movimentos que tem, né, da mulher ser empoderada e tal, que tem que eu não sou feminista, mas, tipo assim, é tudo dentro dos limites. A partir do momento que uma coisa contraria a palavra de Deus, eu não, como eu posso dizer assim, eu não pego aquilo para mim, entendeu? Eu não posso pegar aquilo para mim, né? Se está escrito que a mulher tem que ser submissa ao homem, então pronto, a mulher tem que ser submissa ao homem. E ali a gente vê que Sara, como a dona Adriana falou, ela não passou por cima da autoridade de Abraão. Ela deixou, tipo assim, ele falou, ela pegou, foi e não falou que ela era irmã. E a outra coisa que eu queria falar, eu até falei, eu mandei uma mensagem para a dona Adriana falando isso, é que Deus, ele não desperdiça nada, nem mesmo as coisas ruins. Deus, ele aproveita tudo, né? A gente que nós humanos, às vezes a gente passa por uma situação difícil, uma situação ruim, muito contrária, então a gente tende a olhar com um olhar negativo, a gente tende a esperar coisas negativas, mas Deus, ele aproveita tudo. Ele pode muito bem, eu mandei esse versículo, tem esse versículo, né, que Deus, ele ergue do pó o necessitado e do monturo. Então, a gente olha assim, cara, como é que a gente olha assim, traduzindo para o dia de hoje, Deus vai pegar um mendigo e Deus vai restituir a vida dele, Deus vai fazer isso na vida dele, cara, Deus vai dar as melhores roupas, as melhores comidas, Deus vai colocar ele nos melhores lugares. E tipo assim, a gente olha assim, a gente... Que nada, cara, isso é impossível, aquele cara errou muito lá na rua, só Deus sabe o que foi que ele fez. Às vezes a gente até julga que esse cara não merece, ele tá na rua porque ele quer, porque ele fez isso, que ele fez aquilo, mas o olhar de Deus é muito diferente do nosso olhar. O jeito que Deus vê as coisas é muito diferente, e Deus, ele vê lá na frente, e é isso que eu queria trazer para cá. Perfeito, Martiane, perfeito. Dona Cristiane, quer acrescentar alguma coisa? Boa noite. Boa. Não, dona Lília, já falaram tudo já que o texto disse. Está parecendo alguém que eu conheço. Dona Maria, quer acrescentar alguma coisa? Dona Maria.
Olha, fora a questão aí da submissão, porque, assim, como a menina falou assim, a novela. As mulheres na novela, elas têm uma ousadia que não havia naquele tempo. Entende? Eu alcancei mulheres que não dizia a fora da cartilha do marido. Né? A minha avó, ela era muito amiga de Joaci Magalhães. E a esposa dele, Dona Lavínia Magalhães, certo? Ela era uma mulher que tinha a ordem dele de não abrir a boca. Ela ia para reuniões, certo? Eu me lembro que eu acompanhava a minha avó, estava assim, menina de 4, 5 anos, e eu ficava assim, curiosa, porque ela, né, era aquela mulher que todo mundo apontava, a mulher do governador, não sei o quê. E aí eu ficava olhando, ela era calada, eu dizia, ela não fala, minha avó. E um dia eu cheguei e fui de junto dela e falei, por que você não fala? Ela disse, não é impressão sua, eu sou calada. Entende? E minha avó, né, me deu um beliscão, ela, essa menina foi lá e falou isso, e ela não sabe que Juraci Magalhães não quer que ela não quer que Dona Lavínia, não quer que Dona Lavínia abra a boca. Quer dizer, naquele tempo, eu era menina, anos o quê? 60. E a mulher ainda tinha a ordem de não abrir a boca. Então, essas mulheres da novela, essa ousadia delas, tem que ter para poder fazer o enredo da novela. Mas, na verdade, a coisa não era bem assim, não, sabe? A situação era outra, né? Minha avó, ela fugiu, entendeu? De 3 casamentos que ela não queria se casar com militar, subiu em árvore, ficou escondida, certo? E etc e tal, terminou se casando com meu avô contra a vontade do pai dela. Então, imagine no tempo de Abraão como é que era. E nós sabemos que também a questão do povo oriental, ele ainda traz muito da cultura que havia antigamente. E nós sabemos que ainda existem mulheres que são chamadas de porca, de galinha, que não têm um nome. Elas são até piores do que, por exemplo, os nossos cachorrinhos, né? As nossas cachorrinhas, porque, né? Lília parece que tem uma cachorrinha, né? Então, a cachorrinha tem nome. Não, eu estou falando fêmea. A cachorra fêmea, a sua cachorra fêmea. Tem 4 fêmeas? São 4 cachorrinhas? Pois é, as 4 cachorrinhas de Lília têm nome. Não são as cachorras, não. Certo? Elas têm nome. E no Oriente Médio, as mulheres ainda são chamadas de porca, de cachorro, de sei lá o que mais que eles chamam, não quero nem saber, entendeu? É uma religião que, né, não respeita a mulher, porque chamar a mulher de porca, sabe? Eu acredito que essa questão até do casamento é porque tem que haver um líder, tem que haver alguém chamado para coordenar, certo? E que Deus deu a coordenação ao homem porque, pela história da humanidade, né, a gente viu que, durante muito tempo, a força bruta era o que era respeitado e nós temos menos do que o homem. E que o homem pode, de fato, se destacar mais e a mulher menos pelas questões em que viviam. Como Lilian disse, como plantar no Negev? Mas agora pode. Porque tem tecnologia para isso. Então, agora, nós, mulheres, nós podemos nos empoderar, sim. Agora, o problema não é a questão de quem vai mandar, é questão de saber dialogar e estabelecer uma convivência harmoniosa, entendeu? Porque senão ninguém aguenta. Só a mulher mandando, só o homem mandando, o negócio complica. Entende? Até numa relação de amigos, né, a gente sabe que a gente tem sempre um lidera o outro. Até nos animais mesmo, né? Os cavalos, quando você bota para puxar uma carruagem, um lidera o outro. Mas isso não é para ofender, humilhar, nem maltratar o outro. É para liderar. E a gente ainda não chegou nisso.
Eu acho que acredito que por isso que Deus deu a coisa para o homem, né? Porque também eu acho que isso foi muito mal lido. Não é para achar que o homem é superior à mulher. Ele é igual à mulher, apenas ele recebeu de Deus a função, o lugar de coordenar. Se você pensar, ele recebeu uma função muito mais séria, porque coordenar não é com grito, não é com opressão, certo? Não é com humilhação. A gente sabe que quem sabe coordenar, sabe delegar as coisas, certo? Seja no escritório, seja numa casa, seja onde for, certo? Se tiver uma empregada, certo? Você não pode chegar assim, oh, faça isso, não sei o quê. Não, não é assim. Ela, por favor, me traga um copo d'água. Ah, ela é minha empregada, estou pagando, traga um copo d'água. Não, não é assim. Por favor, me traga um copo d'água. Ela sabe que ela está ali para me servir e que deve me trazer um copo d'água. Então, se eu chego e peço, olha, minha filha, me traga um copo d'água, eu acho que ela vai me trazer um copo d'água com mais boa vontade do que se eu chegar para ela e dizer, traga um copo d'água. Ou grite, ou qualquer coisa, né? Então, coordenar, dar ordem, é bem difícil. É até mais fácil seguir a ordem. Porque, às vezes, eu, por exemplo, trabalho na escola, às vezes, né? Meu neto estava até comentando isso comigo, mas por que você não... olha, eu deixo o aluno assistir a aula de boné. Por quê? Eu já fui adolescente. Tinha dias que eu me olhava no espelho e achava meu cabelo horrível. Achava que meu cabelo não estava horrível. Eu fiquei de castigo, porque eu fiquei numa missa, né? E eu mexia no cabelo para lá, mexia no cabelo para cá, e aquela agonia, porque eu estava achando meu cabelo horrível, e a mulher chegou e disse, ela é exibida. Minha família é grande, minha tia ouviu. Disse para meu pai, eu fiquei de castigo. Mas eu estava achando o cabelo horrível, a mulher estava dizendo que eu estava exibindo meu cabelo bonito. Olha a situação. Eu me achando horrenda e ela achando que eu estava me exibindo. E eu fiquei de castigo. Então, o meu aluno, coitado, eles não conhecem nem o shopping. Eles têm fome, desmaiam de fome. Aí tá com o cabelo dele ali, coitado, que não está precisando cortar, está precisando passar um creme, não tem dinheiro, pai desempregado, mãe desempregada. Aí pega o boné, bota na cabeça e eu chego e digo, você não vai assistir a aula não, porque está de boné. Aí ele nem aprende, nem resolve o problema dele, do cabelo dele. Quem está achando o cabelo dele feio? Ele não vai conseguir sair de casa, ele não vai conseguir assistir a aula se ele não botar o boné e cobrir a cabeça. Eu botava lenço, eu tenho fotos minhas, entendeu, de adolescente, só de lenço na cabeça, porque eu odiava meu cabelo. Isso é coisa do adolescente, gente. E você obrigar o aluno a não botar o boné, porque tem uma lei do governo que em lugar público não pode usar boné. Pelo amor de Deus. Isso é uma lei idiota para se aplicar em escola, porque, vamos e convenhamos, até a gente que não tem convivência diária, se eu chegar na igreja, eu vou reconhecer a obreira Lília, mesmo que ela mude de roupa e tal, bote um boné. Será que se Dona Lília botar um boné, Dona Lília botar um boné, eu não vou reconhecer? E se eu entrar na igreja de boné, ela não sabe que eu sou eu. Será? Acho que a convivência, ela dispensa essa lei. Essa lei é para aeroportos, rua até, sei lá, rua não, mas outras repartições públicas, certo? Mas com a escola, não. E por isso eu desrespeito. Eu estava falando isso para meu neto, eu desrespeito. Mas, no mais, muitas vezes a diretora diz, faça isso, eu não concordo. Mas eu estou ali para quê? Eu não sou professora, ela é a diretora, eu faço. Então, obedecer é mais fácil do que desobedecer. É mais fácil obedecer, é mais fácil obedecer, seguir a ordem, do que dar a ordem, entende? Então, às vezes, a pessoa que dá a ordem, ela não passa legal, ela passa como autoritária, ela passa como intransigente, às vezes até a ordem é necessária, mas quem está recebendo a ordem não recebe assim, se sente humilhado. Então, quem dá a ordem tem que ter muito cuidado. Né? E nessa época, a mulher era totalmente submissa ao homem. Ela não abria a boca se o homem não dissesse que devia abrir. Então, a questão de Sara, eu concordo com quem disse que Deus protegeu grandemente Sara. Eu acho que Deus protegeu grandemente Sara.
porque ela não tinha ninguém. O marido mandou ela declarar que era irmã dele. O faraó pegou ela de esposa. E, né, na novela, porque já está proibido que se passe cenas violentas contra a mulher, né? E então a novela mostra que ele recebe Sara no quarto dele e ele não obriga Sara a fazer nada com ele, né? Mas naquele tempo não tinha isso, não. Naquele tempo o homem não perguntava você quer, como você quer, entendeu? Era um pouco meio animalesco, né? Mas, né, eu acredito que, como Deus é Deus, ele não deve ter deixado acontecer com Sara o que ela não queria, que era ter uma relação sexual com o faraó. Então, ele deu para ela, certamente, a proteção, né? Aquela questão das esposas começarem a ter a criança e ela ser chamada, porque ela já havia dito no harém que ela era parteira, e por essa razão não ter acontecido à noite. Eu acredito mais assim que Deus tenha provocado eventos como esse para salvar, certo? A integridade dela e também psicológica, porque eu acho que deve ser, nunca me aconteceu, mas ser uma coisa muito bárbara você ser obrigada a ter relações sexuais com um homem. Eu conheço mulheres que não perdoam isso nem do marido, quando assim o fizeram, né? Eu já ouvi depoimentos de mulheres que, será, ele me agarrou, ele me forçou, entendeu? Ela não gostou. Imagine um cara que você não está querendo. Ela, possivelmente, Sara não queria, porque na Bíblia diz que entre ela e Abraão havia amor. Então, ela devia de não estar querendo se relacionar com outro homem. E, diante da fragilidade dela, da pouca opção que tinha, eu acredito que Deus, como falou, deu total proteção a ela. Eu acredito isso. É só isso. Falei demais. Beleza. Eu vou só pontuar essa questão do empoderamento feminino, pessoal, porque isso virou moda, né? É um termo que virou moda, e junto com esse termo vem uma carga muito negativa, que não é legal. Eu penso que, no final, Dona Maria chegou a essa ponderação, que tanto homem como mulher, cada um tem sua função e, obviamente, devem ser respeitados, devem se respeitar mutuamente. No momento que a mulher vem com essa ideia de empoderamento, que é o que as feministas, né, de hoje querem trazer, e que, na verdade, não é um conceito realmente válido, porque não existe, de fato, uma falta de poder de mulher. O que falta, na verdade, é a falta de respeito por uma parcela da população, né, pelas mulheres. A mulher em si, ela tem o poder, ela tem o poder de dar a vida, ela tem o poder de criar os filhos, ela tem o poder de acalentar o marido, de dar a direção ao marido, né, de ser o porto seguro da família. Então, a mulher tem inúmeros poderes. Agora, o empoderamento, que isso vem sendo pregado na mídia e que é desnecessário, assim, o empoderamento feminino, eu não preciso que ninguém me empodere, eu não quero, eu não tenho essa necessidade, porque dentro de mim já tem poder. E não estou nem falando do Espírito Santo, eu estou falando das minhas capacidades. Eu sou uma mulher, eu tenho minhas capacidades, né? Tenho minhas habilidades, tenho os dons, e não estou nem falando de Deus nessa história. Então, eu vou me impor e eu vou fazer tudo que é certo para que eu venha a ter o valor, o respeito, né? Para que eu venha a ser valorizada pelas pessoas, para que eu tenha o respeito das pessoas que olhem para mim, sejam homens, sejam mulheres, tanto faz. Mas essa questão de empoderamento, parece que isso vem de fora, né? Eu vi até uma repórter falando isso recentemente.
né? Parece que o poder vem de fora e as pessoas têm que acrescentar poder a fulana porque fulana é mulher. Não. O respeito é dado porque a pessoa se mostra digna de respeito. Aí a gente vê essa galera pedindo empoderamento, andando nua no meio da rua, enfiando sei lá o quê, não sei aonde, e achando que isso é feminismo, é feminismo. Isso não é, velho, nem eles sabem que desgrama é feminismo. Isso, para mim, é possessão demoníaca. A pessoa já está com o entendimento cegado e ela fica, infelizmente, seguindo as ideias que Satanás tem plantado há muito tempo para que haja separação do casal, para que haja divisão do casal, que, na verdade, né, é o começo da família. Né? A família não são os filhos, a família é marido e mulher. Depois vem a consequência. E aí, quando vem essa história de empoderamento, isso vem, na verdade, tirar a autoridade do homem, transformar o homem num banana e transformar a mulher numa machona, masculinizando o que é feminino, feminilizando o que é masculino. É uma confusão e quando você vai ver, é essa perturbação que está as famílias, o seio da família, a sociedade. De homem está querendo tomar a autoridade dele, que ele tem por direito, no sentido de ser homem, dado por Deus, ele é autoridade dentro de uma família, e ele tem que tomar essa autoridade, às vezes, por violência, porque a esposa não respeita. Então, se a mulher quer respeito, ela tem que dar o respeito. Não estou falando daquelas vítimas de homens agressivos, entendeu? Que são ciumentos e possessivos. Isso é distúrbio, pessoal. Isso é possessão demoníaca e distúrbio psicológico, entendeu? Não é a maior parte da população. Nós temos aqui algumas mulheres no grupo e não sei quantas de vocês foram violentadas, quantas de vocês foram agredidas por seus namorados ou cônjuges, quantas de nós aqui passaram por isso. Então, na verdade, não é uma maioria, é uma minoria que sofre, são muitas, são, mas não é a maioria. Uma minoria que sofre aquilo, e diga-se de passagem, velho, você entrou nessa teia porque quis. Tem como sair, né? É como a gente está vendo aqui a questão do Abraão, né? Ele estava no deserto, tinha como sair no deserto, tinha como sair do deserto agradando a Deus. Pô, mas por que ele tinha que escolher sair do deserto indo para o inferno? Né? Então, são opções que a gente tem que tomar e tem que ter a coragem de tomar. Eu vou sair desse casamento, eu vou embora, vou levar meus filhos, vou dar um ninja, vou fazer alguma coisa, vou pedir ajuda. Sempre tem alguém para ajudar, ainda que o diabo queira castrar e levar a vida daquela pessoa. Sempre vai aparecer alguém para ajudar. Então, vamos voltar aqui ao texto, né, que a gente viajou para caramba, mas não acho legal cristãos defendendo bandeiras que, na verdade, contrariam a vontade de Deus. De repente, a gente pode falar isso por não ter esse devido discernimento. Mas, gente, feminismo empoderamento feminino contraria a vontade de Deus. Você quer ser respeitada? Se dê o respeito. O cara passou na rua, te dê psiu, ignore. A não ser que você seja cachorro ou passarinho. Não, eu sou uma mulher de respeito. Ignora, passa direto. Rapaz, olha, eu só me lembro dentro do consultório, 2 vezes dentro do meu consultório, eu tenho uma aproximação muito grande com o meu cliente. E às vezes até faço amizade com meus clientes, mas eu só me lembro 2 vezes de pacientes desenvolverem interesse por mim, e mesmo assim foi uma coisa respeitosa. Que chegaram e falaram, não, estou interessada, sem baixaria, sem nada. Nunca vi isso dentro do meu consultório. Na minha vida, nunca vi. E não é porque eu sou feia igual a Adriana, não, entendeu? Porque eu sou gatinha. Não é porque eu sou feia igual a Adriana, não. Mas é porque eu sei me colocar.
né? Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu vou. Tem brincadeirinhas que não convêm. E é nessas historinhas que você vai abrindo espaço para o cara pensar que você não presta, que você não tem respeito, que você não merece, entendeu? É ser respeitada. Então, não falem isso não, vocês são cristãs, entendeu? Vocês querem defender a liberdade, beleza, vocês querem defender a igualdade, beleza, tá tudo certo, mas dentro da palavra de Deus. E não existe isso de feminismo, nem empoderamento feminino. Isso aí tá contrariando a Deus, entendeu, pessoal? Não cai nessa armadilha, não. Isso é coisa de Satanás. Vai ver onde surgiu o feminismo. Vai procurar a história onde surgiu. Homossexuais que levantaram essa bandeira. Foram mulheres, não. Foram homossexuais que levantaram essa bandeira. As mulheres estúpidas, eu ia dizer outro nome, mas estúpidas, vão e abraçam uma causa como se fosse uma causa legítima. Não é. Eu sou tão dentista quanto o meu colega homem que é dentista. Entendeu? Não tem isso, velho. Então, eu sou tão cristã quanto o meu irmão na fé que é cristão. Tá? Eu sou tão amiga quanto um amigo. Isso aí é tolice, entendeu? Esses princípios do mundo hoje, vem tudo de homossexualismo, pessoal. Vem tudo de Sodoma e Gomorra. Cai na conversa não de que isso é legítimo. Não cai nessa conversa não. Isso vem de lá de trás, vem de Sodoma e Gomorra. Então, quando a novela, né, quis mostrar e mostrou as mulheres libertinas que estavam fora daquele povo eleito, não é exagero, aquelas mulheres eram libertinas. Dentro do povo eleito havia ordem. Dentro do povo eleito havia ordem, dentro do povo escolhido, elas tinham que seguir um padrão, tinha ordem. Quando não tem ordem, quando vira bagunça, quando não tem Deus como seu primeiro regente, como todo-poderoso, como o guia daquela nação, aí vira bagunça. Então as mulheres acham que podem fazer o que querem, e essas coisas estão sempre envolvidas com sexo. Movimento de liberdade de expressão, movimentos de feminismo, esses movimentos, todos eles, têm a ver com forças sexuais, tá? A força motriz disso tudo é o sexo. Quando começou essa ideia lá na França, igualdade, liberdade, fraternidade, né? Pode observar que os estudantes que foram a força motriz desse movimento, dessa Revolução Francesa, eles não queriam nada mais do que liberdade para fazerem sexo. Eles não estavam preocupados com o trabalhador que estava lá nas minas de carvão, sem ter direitos trabalhistas, morrendo e sem ter uma seguridade para as suas famílias. Não, o estudante não estava pensando nisso, não. Eles queriam liberdade para fazer sexo. Eles queriam liberdade para fazer sexo de uma forma homossexual, bestializando o sexo, sem que eles fossem recriminados. E essa luta deles vem até hoje. Entendeu? Esse negócio de igualdade, fraternidade, liberdade. Isso é conversa lá, viu? Nada disso tem fundamento bíblico. Então, a gente não deve se apegar a essas coisas. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo as raízes desses movimentos, dessas ideologias, dessa forma de pensar, e a gente vai perceber que contraria a vontade de Deus, contraria até a criação de Deus. Não cai nessas conversas, não. Isis, quer acrescentar alguma coisa? Temos só 3 minutos. Eu não vou nem entrar nessa seara aí. Não vou discutir isso. Cadê que é o meu papel? Ai, Deus, perdi meu papel. Aí eu ia fazer uma piada. Que até na Bíblia, o segredo de manter a jovialidade, que é suco de uva, azeite e muita caminhada. Esse povo andou, viu?
Porque ela com 60 e poucos anos, com essa bola toda, Imagina. encantando o faraó, e ele desejava se casar com ela. Vou investir em suco de uva e azeite. Azeite e caminhada. Extra virgem. E como é importante a gente ler a Bíblia, conhecer mais de Deus. E realmente a Bíblia é um manual de como viver bem, como ser feliz. E o que eu aprendi foi, em uma passagem da Bíblia, que tudo posso naquele que me fortalece. E eu vejo que Abraão, ele não acreditou nessa palavra. Eu imagino esse deserto, quanto mais próximo da água, mais povos. Todo mundo, ali era uma região muito escassa de água, então os poucos locais que tinham água, tinha uma grande disputa ali, por território, por água, por alimentação dos seus animais. Que prospera um rebanho é a quantidade de alimento disponível para que aquele rebanho cresça. Acredito que seja por isso que ele tenha desviado aí desses locais mais prósperos. E eu vejo nele também esse medo de morrer no Egito, que era um lugar mais civilizado, digamos. Ele tinha esse risco de ser morto por questões... por certos conflitos, ser morto na covardia. Imagine nesses locais que tinham povos que não eram desenvolvidos como o Egito era naquela época. E foi realmente o que eu aprendi na minha vida espiritual, é que tudo posso naquele que me fortalece. E de vez em quando eu esqueço dessa passagem. E as coisas dão errado. E aí eu volto para essa palavra e tenho a certeza de que tudo vai dar certo. Mesmo que pareça que está dando errado, é sinal que vem coisas melhores aí. E é algo que a gente tem que estar muito vivo na nossa mente, porque às vezes o diabo faz a gente esquecer realmente. Parece que a gente esquece do que a gente viveu, dos exemplos, dos milagres na nossa vida. Eu lembro que eu estava fazendo a faculdade, estava bastante empolgada, mas chegou um momento que estava impagável. Não tinha condição de pagar. E eu fiz o Enem. A primeira vez eu arrasei, né? Estava saindo do ensino médio, consegui uma bolsa 100%. Já na segunda vez, eu fugi do tema completamente. Era falando sobre surdos e eu falei sobre acessibilidade. Fugi do tema. Acabou com a minha nota. Mas eu me inscrevi no ProUni com essa palavra. Eu estava assistindo a live do Bispo. E ele falou dessa palavra, que tudo posso naquele que me fortalece. E fiz a inscrição com isso em mente. E a gente esquece, né? Que o tempo passa. E quando eu recebi a ligação, eu me lembrei dessa palavra. E que eu fiz com essa promessa em mente, de que tudo eu posso naquele que me fortalece. E a gente se apegar muito a essa palavra, porque se a gente está com Deus, está buscando dele, é ele que nos fortalece, é ele que nos supre de todas as formas. O que mais para falar? E até aquilo que parecia que ia dar errado, com Deus dá certo. Porque ele estava na mente que ia morrer. E acabou saindo do Egito com sua esposa, com seu rebanho, com sua vida. E no final, Deus, mesmo com a incredulidade dele, Deus o guardou e o supriu. É isso. É porque, no fundo, havia uma certa inocência nele. Havia uma certa inocência. Então, Deus olhou para isso também. Apesar de todo o temor dele, dos medos, etc. Enfim. Beleza, pessoal, vamos encerrar por hoje, tá certo? Em virtude do horário. E quem faz aí a oração final? Dona Cida, antes que a senhora durma, Dona Cida. Eita, gente, Dona Cida dormiu. Não dormi, não. Eu vou deixar o vídeo fechado, tá? Tem problema não, Dona Cida.
Meu Deus e meu eterno Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, com temor e tremor, porque nós temos que te obedecer, para que o Senhor venha nos suprir as nossas necessidades, sim, porque com obediência o Senhor vem até nós. Sem obedecer é impossível. O Senhor não admite, meu Pai, porque um filho tem que obedecer ao pai. Então, eu creio, meu Pai, que nós estamos nos preparando, meu Pai, para subir, né, o altar. Então, na obediência aos homens de Deus, nós vamos sim receber, porque o Senhor não deve, o altar não deve nada a ninguém. Então, vamos firme e forte, meu Pai. E nesse propósito, meu Pai, eu quero agradecer por esta palavra. Eu estava precisando, meu Deus, ouvir de cada uma dessas pessoas essa palavra. Então, começa, meu Pai, a agir em cada uma de nós, para que não errarmos, meu Pai. Subir com certeza de que quando descer, não vamos descer a mesma pessoa, e sim uma nova Israel, como o Senhor fez com Jacó. O Senhor supriu as necessidades, meu Pai, dele. Jacó brigou com o Senhor e venceu, desceu uma nova pessoa. Assim, no domingo, vamos fazer isso. Cada uma de nós vamos obedecer para que o Senhor venha suprir nossas necessidades. Meu Deus, incluindo também, meu Pai, essas pessoas que estão doentes. Envia, meu Pai, anjos lá de cura, meu Pai. Seu me esqueci o Aloísio. nome dele, seu Aloísio. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está suprindo as necessidades dele e que o Senhor está enviando anjos lá, meu Pai, com medicamentos, suprindo, meu Pai. Toda a doença que ele está sendo curado. A sobrinha de Dona Adriana também, meu Pai. Vai lá, meu Deus, no sangue dela, renova, tira toda a impureza. Se é uma infecção, meu Pai, que o Senhor venha tirar de lá. Em nome do Senhor Jesus, renova, meu Pai, porque o Senhor dá vida, o sangue é vida, e vai renovando, meu Pai, a cada dia. E a pessoa que eu estou orando, meu Deus, também supre, meu Pai, essa necessidade dela. Vai em cada membro da família dela, convertendo, meu Pai, porque a coisa que o Senhor mais quer é salvar a nós e a nossa casa. Então, meu Deus, eu entrego este dia que já está começando a nascer nas tuas mãos, que ele venha a ser melhor do que o ontem, seja hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ti entrego cada uma de nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.